Presidente do Supremo visita órgãos da Justiça em Mato Grosso em mais uma etapa para aumentar diálogo e integração do judiciário no país. É importante isso para, junto com a nossa equipe do Supremo Tribunal Federal e a nossa equipe do Conselho Nacional de Justiça, ouvir as especificidades de cada tribunal, as necessidades locais. Vice-presidente do TST se reúne com representantes dos Correios. No encontro foram discutidas soluções que englobem o plano de saúde e o acordo coletivo de trabalho da categoria, referente a 2019 e 2020. Ministério Público do Ceará pede à Justiça a prisão preventiva do médico e prefeito afastado de Uruburetama, investigado por crimes contra a dignidade sexual. Estados aderem à impressão do título de eleitor em nova versão, em papel comum com QR Code. Na verdade, o que o TSE quer é reduzir a necessidade de impressão. Hoje, se você vai fazer uma segunda via, simplesmente você pode utilizar o seu e-título num smartphone, você não precisa nem ir a um cartório eleitoral. E os cuidados na hora de inscrever o filho em colônias de férias nesta época do ano. Fora as brincadeiras, os organizadores são bem rígidos com alguns pontos. Apenas pessoas autorizadas por escrito podem retirar as crianças do espaço. Olá, boa noite. Boa noite para você. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, esteve hoje em Mato Grosso. A agenda faz parte da série de visitas aos operadores de direito nos estados. Na primeira parte da visita, o ministro Dias Toffoli esteve no Tribunal Regional do Trabalho. Ele se reuniu com a presidente da Corte, desembargadora Elinei Veloso. Conheceu várias ações desenvolvidas pelo tribunal no estado em benefício do cidadão, como as de estímulo à conciliação, que fizeram com que o órgão ganhasse por 2 anos consecutivos o prêmio Conciliar é Legal, e a adoção de novas tecnologias como videoconferência para uso administrativo e jurídico. Para nós é uma grande honra recebê-lo. A última visita institucional de um ministro do Supremo Tribunal ao nosso tribunal aqui foi em 2008 ainda, quando o ministro Gilmar Mendes era presidente da Corte Suprema. E para nós, então, há mais de 10 anos depois, receber a visita do ministro Toffoli é motivo de muita honra e alegria. E marca, então, uma importante iniciativa do Supremo Tribunal Federal de se aproximar dos tribunais do Brasil. É importante isso para, junto com a nossa equipe do Supremo Tribunal Federal e a nossa equipe do Conselho Nacional de Justiça, ouvir as especificidades de cada tribunal, as necessidades locais, o que podemos aperfeiçoar no relacionamento institucional, na atividade jurisdicional, no trâmite dos recursos. Então, esta interlocução é extremamente relevante para atender, ao fim e ao cabo, o próprio jurisdicionado, o próprio cidadão, que é aquele que procura a justiça. Logo após, o ministro Dias Toffoli seguiu para o Tribunal de Justiça do Estado. Lá foi recebido pelo presidente do tribunal, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Eles trataram de como ampliar a mediação e a conciliação no âmbito do Poder Judiciário, promovendo a pacificação social. No encontro, o ministro Dias Toffoli recebeu a Medalha do Mérito Judiciário José de Mesquita, a maior honraria do Estado. Uma deferência especial, e o Tribunal Pleno, por unanimidade, concede essa colar do Mérito Judiciário. E ela é concedida não só pela autoridade da pessoa do ministro, mas sim pelo que ele tem feito ao Poder Judiciário e à própria magistratura, e sim, com decisões colocando a autoridade das decisões acima de qualquer suspeita, de qualquer ponto, de qualquer paixão. Estamos sempre pensando em cada vez mais atuar com mediação, com conciliação, exatamente para que essa pacificação seja mais permanente do que uma solução judicial que às vezes pode demorar em razão dos instrumentos processuais, das várias instâncias que o judiciário tem. E é nesse trabalho que estamos, então, fazendo essas visitas, dialogando com os tribunais para que eles cada vez mais atuem com mais eficiência e mais transparência, e com certeza aqui o Tribunal de Justiça do Mato Grosso está envolvido e cioso dessa responsabilidade de atuarmos com mais transparência e eficiência. E ainda na visita ao estado de Mato Grosso, o ministro Dias Toffoli esteve no Palácio Paiaguás e se reuniu com o governador e outras autoridades do judiciário.
Na reunião com o governador do estado, Mauro Mendes, o presidente do STF e do CNJ recebeu a comenda Ordem do Mérito Mato Grosso e disse que neste momento em que o país passa pela necessidade da retomada do desenvolvimento econômico e da esperança do povo nas instituições do estado, é muito importante a harmonia entre executivo, legislativo e judiciário. O governador Mauro Mendes elogiou o trabalho do ministro e também reforçou a relevância da união entre os poderes. Para nós aqui em Mato Grosso, para todos nós mato-grossenses, é um prazer receber aqui o presidente da Suprema Corte da Justiça desse país, no momento que nós precisamos cada vez mais dessa união, dessa harmonia entre os poderes, de um diálogo para que nós possamos construir aí uma realidade melhor para o nosso país. Isso depende de todos, não só do Executivo. Cada poder tem um papel importante nesse momento para que o país possa buscar aí o seu equilíbrio, que nós possamos, com harmonia, construir um futuro melhor para todos nós. Com o objetivo de promover o diálogo com as instituições e operadores do direito nos estados, o presidente do STF e do CNJ também esteve no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, onde recebeu uma homenagem. No TRE, encontrou com o presidente do tribunal, desembargador Gilberto Girandelli, o vice Sebastião Barbosa e juízes eleitorais. O ministro Dias Toffoli ainda participou de uma reunião com presidentes dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. A agenda de visitas continua no dia 22, quando o ministro vai para Boa Vista, Roraima, e dia 24, Fortaleza, no Ceará. E na visita ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, falou sobre a suspensão das investigações com compartilhamento de dados detalhados sem autorização judicial. As informações detalhadas dependem da prévia autorização do judiciário. Você pode exemplificar? Isso é da seguinte forma que se dá. Um cidadão diz que tem 1 milhão de patrimônio e teve 100 mil de renda no ano anterior, quando faz a sua declaração. Se o COAF identifica que esta pessoa movimentou, por exemplo, 10 milhões, tendo só 1 milhão de patrimônio e 100 mil de renda, existe um desvio. Comunica ao Ministério Público, o Ministério Público pede a quebra de sigilo ao Judiciário, o Judiciário faz a quebra de sigilo. Isso tem um controle do Judiciário. Se não é feito dessa forma, se o detalhamento é feito sem a participação do Judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então, essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão. E sobre esse assunto, o repórter Gabriel Ciafrei conversou com a consultora jurídica Gisele Reis. Gisele, seja muito bem-vinda. Gostaria de te perguntar, para a gente entender melhor, quais foram esses motivos, o que o ministro disse, então, nessa entrevista, sobre os motivos que levaram à suspensão da utilização desses dados? Pois não, Gabriel. Como o ministro mencionou, a base da fundamentação do ministro é a Constituição Federal. Então, ele decidiu dessa forma para poder preservar a dignidade da pessoa humana e também o sigilo, tanto de dados bancários quanto de dados fiscais. Então, de acordo com o ministro, essa decisão, ela visa, na verdade, proteger o cidadão. Porque, de um lado, existe o poder realmente, o poder e dever do Estado de investigar e de dar início a uma ação penal com o fim de aplicar uma pena diante de casos ilícitos que venham ser constatados. E essa decisão do ministro Dias Toffoli não impede que as investigações desses órgãos de fiscalização, eles continuem acontecendo. Então, o que o ministro, na verdade, determinou é que toda vez que houver, se não houve uma intervenção, uma supervisão do Poder Judiciário, se os dados que foram compartilhados são dados específicos, aí não vai ser possível, pelo menos nesse primeiro momento, de que esses dados sejam utilizados para fins penais. Agora, essa decisão, por conta do recesso, inclusive, do Judiciário, foi tomada de forma monocrática. Para a gente entender melhor, a decisão, que seja outra decisão monocrática, ou do plenário, ou das turmas do Supremo, referentes a esse assunto também, decisões antigas aqui no STF? O acesso a dados gerais, isso continua permitido. O que não pode é o acesso a dados pormenorizados, a dados específicos, e esses dados específicos
para que eles sejam utilizados, é preciso, então, uma intervenção do Judiciário, até para garantir o cidadão, porque a Constituição Federal prevê a garantia desse direito fundamental do sigilo bancário e do sigilo fiscal. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho se reuniu com representantes da categoria dos Correios para discutir o plano de saúde dos empregados. O objetivo é evitar a suspensão do benefício. O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, se reuniu com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, FENTECT, e a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, FINDECT. No encontro foram discutidas soluções que englobem o plano de saúde e o acordo coletivo de trabalho da categoria, referente a 2019 e 2020. A questão trata da base de cálculo da mensalidade, a isenção de coparticipação de tratamento contínuo e a possibilidade de criar um novo plano para os pais. Neste caso, os Correios iriam arcar com uma parte do custo e a contribuição teria valor inferior ao de mercado. A intenção é evitar o fim do plano de saúde dos pais a partir de 1º de agosto. Durante a reunião, também foram debatidas a possibilidade da manutenção de cláusulas sociais e o reajuste salarial que contemple parte da inflação. Os dirigentes sindicais devem agora se manifestar sobre as questões para a finalização da proposta de acordo. E no próximo bloco, estados aderem à impressão do título de eleitor em nova versão. A mudança vale para a nova versão do título de eleitor, que também conta com um recurso adicional de segurança, o QR Code. Uma paciente vai receber indenização por danos morais por ter recebido bolsa de soro destinada a outra paciente. Por ter resquícios de sangue, ela precisou ser submetida a um tratamento preventivo de diversas doenças. Entrar no hospital é motivo de desespero para algumas pessoas. Quando se fala em remédio na veia, então, muita gente não quer nem ver a agulha. Mas é bom que se observe bem o momento da administração do medicamento para evitar problemas. Em Minas Gerais, por exemplo, uma paciente recebeu uma bolsa de soro com resquícios de sangue de outra pessoa na agulha utilizada. Na etiqueta da substância constava o nome correto de quem deveria ter recebido, mas a técnica de enfermagem responsável acabou administrando o soro na paciente errada. Após o acidente biológico, a mulher precisou ser submetida a um tratamento profilático para HIV, hepatite, sífilis e outras doenças, que, como explica este médico infectologista, é a orientação em casos assim ou semelhantes. A gente tem que tomar medidas específicas para cada uma dessas doenças. No caso do HIV especificamente, existe um protocolo que chama profilaxia pós-exposição, ou PEP, e é um protocolo que faz 1 mês de tratamento com as medicações usadas habitualmente para tratar o HIV, para impedir que esse vírus que pode ter entrado contamine o paciente e se reproduza. Para piorar, o resultado do teste de HIV realizado na paciente que seria destinatária do soro deu inconclusivo, gerando uma angústia ainda maior. Por fim, os exames não apontaram nenhuma contaminação na mulher, mas ficou o trauma. Inconformada, ela entrou com uma ação na justiça. Ela teve que se sujeitar a uma série de exames vinculados a doenças, sífilis, HIV e outras doenças que ela poderia ter contraído. Era uma pessoa que amamentava, ela teve que suspender a amamentação. Então, de alguma forma, ela se viu surpresa com tudo isso e isso impactou de uma forma muito profunda a vida dela. Já em primeira instância, a autora garantiu indenização por danos morais. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a 5ª Turma fixou o valor da indenização em R$50 mil. É a avaliação que foi feita na turma, no sentido de avaliar o dano que foi dado a essa pessoa por ocasião desse erro da instituição. Naturalmente que não existe a avaliação da culpa, isso daí é um direito objetivamente avaliado. Então, no momento em que houve o erro, automaticamente existe a responsabilização em indenizar.
Para evitar problemas como o mostrado na reportagem, é necessário seguir procedimentos importantes, de acordo com a enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente de um hospital de Brasília. Os cuidados mais importantes: higiene das mãos, tá? Com água e sabão, ou higiene com álcool gel. O uso da técnica asséptica no preparo do medicamento e durante a administração deste medicamento. Uma vez na corrente sanguínea, o material médico hospitalar ele precisa ser estéril. Então, eu não posso ter uma quebra de barreira dessa técnica asséptica, pois ele vai direto na corrente sanguínea, podendo ter algum risco de ter alguma contaminação. E ela orienta sobre o que o paciente pode fazer para verificar se tudo está sendo feito de forma correta. Ele pode e deve ficar atento. É um direito do paciente, tá? Ele perguntar e questionar qual é o medicamento que vai ser administrado antes. Conferir sempre se o frasco de soro, se aquele equipo, antes de ser realizada a primeira aplicação, ele está livre de qualquer sujidade e conferir se o medicamento tem um nome destinado a ele. Essa seria uma das formas mais seguras da gente estar evitando algum erro ou até a troca de medicação entre um paciente e outro. O Ministério Público do Estado do Ceará pediu à Justiça a prisão preventiva do médico José Wilson de Paiva, prefeito afastado de Uruburetama, investigado por crimes contra a dignidade sexual. Para o MP, o médico pode comprometer as investigações pela influência que tem no município, mesmo afastado do cargo de prefeito. O advogado Leandro Vasques afirma que o pedido de prisão é desnecessário porque o Wilson está em um local conhecido pelas autoridades e não há nada que justifique a prisão preventiva. Além de estar afastado do cargo, Paiva está impedido de exercer a profissão de médico por 6 meses por decisão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. O médico Ricardo Solvé, denunciado por cobrar por cirurgia pelo SUS e também por abuso sexual, está afastado da rede municipal de saúde de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Prefeitura de Corumbá, o obstetra, que é servidor público municipal, pediu afastamento no final da semana passada. A solicitação foi aceita nesta semana e ele não atende mais no Centro de Saúde da Mulher. Os pacientes dele foram remanejados para outros médicos. A Prefeitura informou ainda que foi instaurado procedimento disciplinar na Corregedoria do município, o qual tramita em sigilo. Este é o segundo processo administrativo que o médico responde. 20 estados já aderiram à impressão do título de eleitor em uma nova versão, em papel comum e com o QR Code. Sai o papel especial, confeccionado pela Casa da Moeda, e entra o papel comum. A mudança vale para a nova versão do título de eleitor, que também conta com um recurso adicional de segurança, o QR Code. A gente constatou, na verdade, que o título era utilizado só no momento da votação e mais para você ter dados sobre o seu local de votação, zona e sessão eleitoral, e o número do seu título de eleitor. Percebendo que esses dados não eram para sua identificação, a gente também percebeu que não precisaria adquirir papel moeda para esse processo. O principal objetivo é a economia. Para se ter ideia, a última compra dos antigos formulários pela Justiça Eleitoral em 2017 custou pouco mais de R$1 milhão. Então, ao invés de fazer uma nova aquisição, a gente passou a utilizar uma forma de impressão que já existia, que era em papel sulfite. O eleitor, quando ele vai fazer um atendimento na zona eleitoral, ele se identifica e é impresso um requerimento de alistamento eleitoral. Esse requerimento de alistamento eleitoral hoje tem junto o título de eleitor no modelo novo. Na verdade, a resolução é de 2017, já previa a possibilidade da troca do meio de impressão, do papel moeda para o papel sulfite comum, e houve depois uma segunda alteração que inseriu o QR Code. A emissão do novo modelo vai ser gradual e de acordo com a demanda. À medida que os eleitores comparecerem aos cartórios, novos títulos serão impressos com o QR Code. Os cartórios que ainda possuem papel especial vão emitir o modelo antigo até o fim dos estoques. 20 estados já estão imprimindo o título em 405 zonas eleitorais. Além de diminuir os custos, a iniciativa diminui a burocracia de todo o processo. Na verdade, o que o TSE quer é reduzir a necessidade de impressão. Hoje, se você vai fazer uma segunda via, simplesmente, você pode utilizar o seu e-título, um smartphone, você não precisa nem ir a um cartório eleitoral. Você só vai se você quiser fazer um alistamento ou uma transferência. E mesmo nesses casos, com a impressão nesse novo formato com o QR Code, você pode, lendo o QR Code, obter o seu e-título. E a seguir, os cuidados na hora de inscrever o filho em colônias de férias.
Fora as brincadeiras, os organizadores são bem rígidos com alguns pontos. Apenas pessoas autorizadas por escrito podem retirar as crianças do espaço. Durante o recesso escolar, alguns pais matriculam os filhos em colônias de férias. O ideal é que o serviço seja contratado formalmente, inclusive com assinatura de contrato prevendo todas as atividades. Por aqui, nada de preguiça e também nenhum compromisso. Afinal, essa galerinha aí está de férias. Só sobra tempo mesmo para brincadeiras e muita diversão. Senhoras e senhores, meninos e meninas, vai começar o nosso espetáculo. E é assim na colônia de férias do Teatro Mapati, são 28 anos de tradição. Toda semana eles escolhem uma peça para apresentar e dessa vez nada menos do que Alice no País das Maravilhas. Essa é apenas uma das atividades. Durante todo o tempo que eles ficam por aqui, é vasta a programação. Na pausa do ensaio para a peça, que vai ter a presença dos pais, que tal uma queimada? E se for pego pela bola, tem que ficar parado. Nesta colônia de férias, as crianças podem ficar pela manhã, à tarde ou o dia todo. Eu gosto das apresentações, da brincadeira, porque é legal. Você é a Alice na peça, né? Que você está gostando disso? Tô adorando. Por quê? Porque, é muito legal ser ela. Apesar de que eu já vi o filme, né? É bom fazer a peça. Porque não é só legal ver o filme. É legal ver o filme e fazer a peça também. O que está acontecendo comigo? Eu tô diminuindo. Tem essa marca que é a do teatro, né? E ultimamente também a gente agregou o circo. Então é uma colônia, como se diz, lúdica, né? Porque não tem muito esporte. O esporte que tem é o trabalho de corpo, um ator, né? Ou o trabalho também para você se preparar para subir um tecido, né? Então é aí que a gente, vamos dizer assim, caracteriza a nossa colônia. Fora as brincadeiras, os organizadores são bem rígidos com alguns pontos. Apenas pessoas autorizadas por escrito podem retirar as crianças do espaço. E para ser matriculados, os pais assinam um contrato. A formalidade é uma medida importante, segundo essa advogada. O ideal é que se tenha um contrato, porque as regras principais estarão previstas nele. Dessa forma, se acontecer algum tipo de problema futuro, as partes já terão ali a regra clara, assinada e querida por ambas, já previstas em contrato. Dessa forma, fica muito mais fácil solucionar qualquer tipo de problema. Os gatos já nasceram pobres, porém já nasceram vivos. Senhor, senhora, senhorios, felinos, já merecerás. Aê! E agora vamos dar então um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos à redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro falando que foi negado o pedido do ex-presidente Lula para afastar o desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores do processo que apura recebimento de propina na reforma do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. A defesa de Lula havia ingressado com um pedido de suspeição no início do mês. O desembargador Thompson Flores foi quem determinou que o ex-presidente continuasse preso depois do habeas corpus concedido pela Justiça Federal no ano passado. Agora, por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que o desembargador está apto para continuar no julgamento.
E o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu as decisões que determinavam ao governo do Distrito Federal o fornecimento de tratamento a hemofílicos, fora das previsões do Sistema Único de Saúde. Na decisão, o ministro Dias Toffoli argumentou que o SUS tem regras claras para assegurar o acesso dos pacientes às tecnologias de saúde e que a manutenção das medidas impostas pela Justiça do Distrito Federal implicaria na violação da ordem público-administrativa e também econômica. Já na Paraíba, o Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura de João Pessoa que não use recursos federais para obras no Parque Sanhaúá. A recomendação é ainda direcionada ao banco e à construtora responsáveis pela execução da reforma, para que não façam pagamentos. A medida do Ministério Público é em razão da falta de regularização da área do parque em que a Prefeitura pretende construir um ponto turístico. E no Rio Grande do Sul, a Justiça condenou a empresa Uber a pagar indenização por danos morais a um homem que não foi atendido porque é cadeirante. O valor da indenização ficou em R$5.000. E o recado agora é para você que está em casa. Quer rever alguma de nossas reportagens? É só entrar no nosso canal no YouTube. Digita lá TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Fernanda. Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia e fique agora com o programa Reflexões. A gente se vê amanhã. Até lá.